Olá, estamos de volta com mais uma aula, dessa vez para falar um pouquinho sobre as ferramentas de edição e modelagem, que são as ferramentas empurrar, puxar, a ferramenta fita métrica e a ferramenta equidistância. Nós já utilizamos esse modelo, eu apenas criei mais uma face aqui com a ferramenta retângulo, que nós também já vimos, essa face aqui. E agora eu vou usar a ferramenta empurrar, puxar para criar um volume nessa face. Então eu clico aqui na ferramenta, clico sobre a face e puxando essa face eu posso ver que ela cria um volume. Se eu puxar para frente ela cria um volume e se eu puxar para trás ela também cria um volume. Eu criei um volume aleatório aqui, mas eu posso também criar um volume com uma distância determinada. Então, modificando um pouquinho o ângulo de visão aqui, eu posso perceber que aqui eu tô com uma medida de 60 centímetros, ó, na minha parede. Então, eu não quero 60 centímetros, eu quero que ela seja uma parede de 20 centímetros. Então, acionando aqui a ferramenta empurrar, puxar, eu posso determinar aqui na caixinha, aqui embaixo da distância, ele começa a aparecer o tamanho, ó. A gente vai mudando, ele vai modificando. E eu posso escolher que eu quero uma distância de 20 centímetros. Então, eu quero caminhar 40 centímetros com esse meu volume. Então, eu vou digitar 0,40, Enter, e agora sim ele tem um tamanho pré-determinado. Agora eu quero mostrar uma outra ferramenta para vocês, que é uma ferramenta bem importante na parte de modelagem, que é a ferramenta fita métrica. Quando eu aciono ela, eu tenho como tirar medidas dentro do meu projeto. Então, eu posso clicar num primeiro ponto e quando eu aciono perto do segundo ponto, eu nem preciso clicar nele, já me aparece o tamanho desse espaço que eu estou tentando medir. Então, olha aqui, aparece aqui embaixo 2,5 metros. Se eu acionar ela e colocar para um outro ponto, por exemplo, ó, aqui eu tenho 2,79 metros, aqui eu tenho mais ou menos 2,30 metros, esse símbolo de aproximadamente na frente me fala isso, né? Então, ele me mostra tanto a medida que eu tenho, quanto a unidade de medida que eu estou trabalhando. Uma outra coisa que a minha fita métrica faz é traçar linhas guia. Então, se eu clicar num primeiro ponto aqui em uma aresta, eu posso traçar uma linha determinada, né? Eu posso determinar ou não o tamanho dessa linha, pode ser aleatório também. E essas linhas vão me auxiliar a traçar medidas de projeto. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Quando eu trabalho com linhas guias, eu posso traçar linhas guias tanto na vertical quanto na horizontal. Então, se eu pego um ponto de referência numa linha vertical, eu traço uma linha vertical. Se eu pego um ponto de referência numa linha horizontal, eu traço uma linha guia na horizontal. Então, agora deixa eu só apagar essas linhas que eu criei. Para apagar elas é só selecionar e apertar Delete, para a gente poder fazer linhas guias para criar uma janela aqui nessa parede. Então, eu aciono a minha ferramenta e eu quero uma linha guia horizontal a 60 centímetros da parede. Então, eu posso colocar aqui, só um pouquinho, que ela saiu do comando, ó, que eu quero a 0,6, 60 centímetros da parede. Enter, ele traça a minha linha guia. No outro sentido, a mesma coisa, 0,6, Enter, e ele traça a minha linha guia. Agora, eu quero uma linha guia a 90 centímetros do piso, 0,9, Enter, e uma segunda linha guia horizontal a 2,10 metros, então 2,1, Enter, opa, eu digitei 2,1, ó, se eu digitar 2,1 não funciona, então 2,1, Enter. Pronto, agora eu tracei a base para fazer a minha janela. Agora que eu tenho as minhas linhas guia traçadas, eu quero traçar a volumetria da minha janela. Então, para isso, eu clico no retângulo. Posso usar esses pontos de interseção das linhas como pontos auxiliares para criar uma face.
tá? Eu criei essa face aqui, mas antes de criar o volume, eu quero mostrar para vocês a ferramenta Equidistância. Essa ferramenta, ela me auxilia a criar uma face paralela a uma outra face. Então, a gente conhece um pouquinho ela do AutoCAD, né? Então, ó, se eu clicar em um conjunto de linhas, eu posso transformar ele numa outra face a uma distância determinada. Então, eu quero, por exemplo, traçar a 0,1, a 10 centímetros de distância. Ó, 0,1, Enter, e ele cria uma segunda face a uma distância determinada. Ó, agora eu tenho uma face aqui. Tá? Para eu traçar agora a minha volumetria, eu utilizo a ferramenta Empurrar, Puxar de novo. Clicando nessa primeira face, eu posso arrastar ela até a outra face, até a face final da minha parede, e soltando, ela abre esse meu volume. E essa face que eu criei aqui, eu quero fazer uma pequena saliência aqui, criando uma moldura para minha janela. Então, eu coloco aqui que eu quero 0,05, que são 5 centímetros só. Então, agora eu tenho aqui uma janela criada, já com uma moldurinha finalizando o meu projeto. Nessa aula, nós vimos como utilizar as ferramentas de edição e modelagem para começar a criar alguns modelos em 3D dentro do nosso projeto. Então, aproveitem para praticar um pouco as ferramentas que foram aprendidas e a gente se vê na próxima aula.